A palavra burocracia, hoje em dia, quase sempre vem com um gosto amargo, né? A gente pensa logo em filas, em papeladas sem fim, em frustração. Mas a verdade é que, na sua origem, ela foi desenhada para ser a forma mais perfeita, mais racional e mais eficiente de organização que a humanidade já tinha visto. Hoje, a gente vai desmontar essa máquina idealizada por Max Weber e entender a fundo tanto a sua promessa genial quanto as suas falhas, que podem ser bem desastrosas. Bom, o nosso roteiro aqui vai da teoria até a prática, até o mundo real. Primeiro, vamos mergulhar no ideal de Weber, o que ele imaginou. Depois, vamos ver como essa máquina deveria funcionar na teoria. Aí vem a parte crítica. O que acontece quando ela engripa, quando ela falha? E mais importante, qual é o custo humano disso tudo? Para no final a gente poder se perguntar, afinal, a burocracia é uma heroína ou é uma vilã? Para a gente começar, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para o início do século XX. Imaginem o cenário, a Revolução Industrial está a todo vapor, as empresas estão crescendo de um jeito completamente descontrolado e o mundo parecia, bem, um caos. Era preciso colocar ordem na casa. E foi exatamente nesse contexto que Max Weber se propôs a projetar uma solução. Naquela época, a forma de administrar empresas era basicamente um cabo de guerra. De um lado, você tinha a teoria clássica, super mecanicista, que tratava as pessoas como se fossem peças de uma engrenagem sem alma. Do outro lado, vinha a teoria das relações humanas, que era criticada por um otimismo, vamos dizer, quase ingênuo sobre a natureza humana. Faltava algo no meio, faltava um modelo que fosse, ao mesmo tempo, estruturado, lógico, mas também realista. E é aí que entra a figura de Max Weber. Ele não queria criar só mais um método de gestão, não. A ambição dele era muito maior. Ele queria criar uma verdadeira máquina social. A ideia era construir uma organização baseada puramente na lógica, onde cada decisão fosse a melhor possível, a mais racional para atingir um objetivo. Era um sistema pensado para eliminar o favoritismo, a emoção e principalmente o famoso achismo. E o nome, por si só, já entrega o jogo. Burocracia. O poder do escritório. A ideia central é que o poder não vem do carisma de um líder nem da tradição familiar. Não, o poder deriva das regras, da hierarquia, da competência técnica. O poder, portanto, está no cargo, no escritório, e não na pessoa que, por acaso, está ocupando aquele cargo. Ok, mas como é que essa máquina ideal funciona na prática? Weber a construiu sobre 3 pilares, 3 conceitos fundamentais. É uma espécie de tríade da eficiência, que, pelo menos na teoria, seria infalível. Pensem nesses 3 princípios como um sistema totalmente integrado, que depende um do outro. A racionalidade é o projeto, a planta baixa. Ela cria as regras do jogo e mostra o melhor caminho a seguir. A meritocracia entra para colocar os jogadores mais qualificados em campo. E a eficiência? Bom, a eficiência é o resultado final, a vitória, alcançado da forma mais rápida e com o menor custo possível. A racionalidade é, sem dúvida, o cérebro de toda a operação. É como a planta de um engenheiro. Antes de colocar um único tijolo, tudo é meticulosamente planejado. Cada regra existe por um motivo muito claro. Cada processo é o caminho mais curto e lógico para o objetivo final. Nada de improviso, nada de eu acho que é por aqui. Tudo é calculado. Agora, não adianta nada ter a melhor planta do mundo se os construtores não forem os melhores, certo? É exatamente aí que entra a meritocracia. As pessoas são escolhidas e promovidas com base no que elas sabem fazer, na sua competência, e não em quem elas conhecem. A autoridade nesse modelo vem do conhecimento técnico. Simples assim. Você está no comando porque é o melhor naquilo. E o que acontece quando você combina um plano perfeito com as pessoas certas para executá-lo? O resultado só pode ser um: a eficiência. A organização funciona como um relógio suíço. Tudo é previsível, preciso e o desperdício é levado ao mínimo. Essa era a grande promessa da burocracia, um mundo organizacional sem caos, onde tudo funciona. Olha, na teoria é tudo perfeito, um sistema lindo. Mas o que acontece quando essa máquina, tão obcecada pela lógica, se esquece de que ela é operada por seres humanos? É exatamente aqui que a promessa começa a virar um pesadelo. É aqui que a busca pela ordem acaba criando os seus próprios monstros. Esse aqui é o sonho burocrático, a imagem ideal. Um ambiente impecável, limpo, onde tudo funciona com uma lógica e uma eficiência de dar inveja. É a visão de um paraíso administrativo, sabe? Um lugar livre do caos e da imprevisibilidade da vida real. Só que a realidade costuma ser bem diferente.
A mesma rigidez que dá força para essa estrutura é o que a torna quebradiça. Pensem num prédio que não tem a menor flexibilidade para balançar com o vento. A burocracia, quando é confrontada com o inesperado, com o novo, ela não se dobra, ela quebra. Essas rachaduras no sistema são o que os teóricos chamam de disfunções. São basicamente os efeitos colaterais que o próprio Weber não previu. É o fantasma na máquina. É a prova de que a busca obsessiva pela racionalidade pode, ironicamente, gerar resultados completamente irracionais. E aqui a gente chega na raiz do problema. As regras que foram criadas para serem ferramentas para ajudar a atingir um objetivo, de repente, se tornam o objetivo final. O formulário passa a ser mais importante que o paciente que precisa de ajuda. O carimbo se torna mais importante que a solução do problema. O sistema fica engessado, servindo apenas para manter a si mesmo funcionando e esquece completamente o propósito original para o qual foi criado. Mas esse sistema engessado não é só ineficiente. Ele tem um custo altíssimo. E é um custo humano, pago tanto pelos funcionários que estão presos dentro da máquina, quanto pelos cidadãos que dependem dela. A eficiência, ao que parece, cobra um preço. E esse preço é a nossa humanidade. É um paradoxo bem cruel se a gente parar para pensar. A divisão do trabalho, que foi pensada para criar especialistas, acaba criando pessoas que só sabem apertar um único parafuso e não fazem a menor ideia de como a máquina inteira funciona. A hierarquia, criada para organizar, vira um instrumento de poder cego, onde uma ordem vinda de cima sufoca qualquer tipo de criatividade ou de bom senso. É isso que os críticos acabaram batizando de a tirania do funcionário. O poder não está mais em resolver o problema, mas em seguir o procedimento à risca. Pessoas sem a visão do todo passam a exercer um controle absoluto, apegadas às regras com uma rigidez que muitas vezes beira a falta de empatia. E no final das contas, as pessoas deixam de ser pessoas. Elas viram números de protocolo, casos numa fila, dados numa planilha. A máquina, que foi projetada para servir à humanidade, acaba, por uma ironia trágica, desumanizando todo mundo que toca nela. E tudo isso nos leva ao conflito central, ao coração do debate sobre a burocracia. Afinal, ela é uma força para a ordem, essencial para a sociedade moderna funcionar, ou ela é uma forma de opressão que nos desumaniza e nos paralisa? Bom, para a maioria de nós, no dia a dia, a palavra burocracia é quase um xingamento. É sinônimo de lentidão, de frustração, mas para muitos especialistas ela é um mal necessário. Talvez a única ferramenta que a gente tenha para conseguir gerenciar a complexidade gigantesca de um país inteiro ou de uma empresa multinacional. O grande desafio, então, talvez não seja destruir a burocracia, mas sim reinventá-la. Como a gente pode ter as regras sem a rigidez? Como podemos ter a eficiência sem a desumanização? Talvez a máquina de Weber não precise ser totalmente descartada, mas sim atualizada com um novo software. A questão final que fica para a gente pensar é: será que somos capazes de construir uma burocracia com alma?